Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, engenheira ambiental, auditora líder em sistemas integrados de gestão. Seja muito bem-vindo a este curso de auditoria ambiental. Ele foi dividido em módulos que serão apresentados a seguir. Vamos lá? O nosso primeiro módulo apresentarão conceitos de auditoria ambiental. Também nós falaremos um pouco das atribuições do auditor ambiental e as suas responsabilidades. No segundo módulo, apresentaremos a classificação das auditorias ambientais. Quais são os tipos de auditorias ambientais que você, como auditor, poderá realizar tanto na companhia onde você trabalha, em seus clientes, prestadores de serviços, terceiros, fornecedores. E o terceiro módulo será um planejamento da auditoria ambiental. Nós apresentaremos um passo a passo que vai te auxiliar na execução dessas auditorias ambientais. Então, este primeiro módulo nós abordaremos os termos e definições da auditoria. Durante a auditoria, ou nós como auditores, nós costumamos empregar alguns termos. Então é importante que você esteja familiarizado com esses termos para executar a auditoria de uma forma simples e objetiva para o seu cliente e que seu cliente fique satisfeito com o seu trabalho. Então, o que é a auditoria? A auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter uma evidência objetiva e avaliá-la. O que é isso? A execução da auditoria ela é baseada em evidências objetivas, ou seja, depois que nós determinarmos qual será o escopo da nossa auditoria, quais são os objetivos, ela será uma compilação de todos esses dados. Então, por isso que neste termo está escrito aqui, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, a auditoria nada mais é do que um cheque de todo o sistema de gestão de uma empresa, uma companhia, um setor, enfim. O programa de auditoria são os arranjos para um conjunto de uma ou mais auditorias, planejado para um período de tempo específico e direcionado a um propósito específico. O que é então o meu programa de auditoria? Nele eu vou juntar as informações necessárias que o meu cliente vai me passar. Lá eu vou programar quantos auditores, qual vai ser a minha equipe, quantas pessoas eu vou ter que consultar, qual é a legislação e a abrangência da auditoria. O escopo, nesse entra junto com o programa de auditoria, então é a abrangência e os limites. Então quando a gente executa o programa de auditoria, nós já estamos elaborando o escopo. O plano de auditoria será a descrição das atividades e arranjos para a auditoria. Então nesse plano que você vai informar ao seu cliente os setores que você vai precisar avaliar para a auditoria que foi contratado ou que você precisa fazer em função de uma solicitação de algum órgão ambiental, por exemplo. Quais os setores que você vai precisar verificar, quais são os documentos necessários, enfim. Esses três temas aqui, eles são trabalhados em conjunto. Evidência objetiva. Auditor trabalha com evidências, não com inferências. Isso você precisa gravar. O auditor, ele precisa buscar na execução da auditoria, durante o seu trabalho de auditoria, as provas, as evidências de que o cliente atende aqueles requisitos em que ele está auditando. Então não dá para inferir, eu acho que poderia ser assim, eu acho que tem que ser assim. A gente precisa buscar as verdades dentro do sistema que nós estamos auditando. Então as provas são documentais, as evidências objetivas são documentos, procedimentos, fotografias, entrevistas,
Isso tudo serve como o embasamento para a execução da auditoria. Quem é o auditado? O auditado é o nosso cliente, a organização como um todo ou suas partes que está sendo auditada. Se eu trabalho em uma empresa e gostaria de fazer uma auditoria em um outro setor que não o meu, este setor é o auditado. O auditor somos nós. O auditor é a pessoa que realiza a auditoria. O auditor também pode ser o líder. Existem os auditores líder e os auditores. E os auditores internos. Auditor líder é, como o próprio nome diz, o que vai liderar a auditoria. Ele que vai receber todas as informações que os outros auditados colheram ao longo da auditoria e fechar o relatório que será apresentado para o cliente. O observador é a pessoa que acompanha a equipe de auditoria, mas não executa a auditoria. Quem seria esse personagem? Esses personagens são, por exemplo, especialistas em uma área específica que o auditor líder precisa de alguma observação importante. O observador pode ser da própria empresa também, porém ele não vai executar a auditoria, ele somente vai acompanhar. O guia. O guia é designado pelo auditado para acompanhamento dos auditores da auditoria. Ele auxilia a equipe e age por solicitação do auditor líder. O guia, ele é a pessoa que vai buscar os documentos que o auditor líder solicita na auditoria. Ele vai agendar os horários com as pessoas que precisarão ser entrevistadas na auditoria. Ele vai buscar informar o auditor líder antes da auditoria, lá quando nós estivermos planejando a auditoria. Ele que vai indicar quais são os EPIs necessários para a entrada em algum setor específico que vai ser necessário fazer a auditoria. Ele vai informar os treinamentos necessários, ele vai avisar as áreas a respeito da auditoria. Então o guia muitas vezes é aquela pessoa do setor da qualidade ou do meio ambiente que vai ligar para o outro setor, vai pegar o ramal e vai ligar: oi, tudo bem? A auditoria começou, hoje à tarde, tal hora, nós iremos com o auditor tal falar com fulano, por favor, se preparem, separem os documentos. Enfim, é o guia da empresa para a equipe auditora. A conformidade. A auditoria, como a gente falou, se baseia em evidências objetivas. Quando eu encontro a evidência que eu esperava para confirmar que o requisito foi atendido, eu encontrei uma conformidade. Quando eu não consigo encontrar evidências que comprovem o cumprimento daquele requisito que eu estou auditando, é uma não conformidade, um não atendimento. Dentro da não conformidade, nós temos uma classificação de conformidade maior, não conformidade maior e não conformidade menor. A não conformidade maior, ela é aplicada quando a instituição que está sendo auditada não atende a um requisito legal. Requisito legal é obrigação, então necessariamente é uma não conformidade maior. Ou a não conformidade atinge diretamente o andamento do sistema de gestão. Algo que seja muito importante para o que o auditor consegue verificar que é muito importante para que rode bem o sistema de gestão da empresa que ela trabalha, ela pode considerar sim uma não conformidade maior. Claro que cuidando para não fazer a inferência. A não conformidade menor, então, são aquelas que não são atribuídas a requisitos legais e ao sistema de gestão. Também
há um outro critério que é a observação. O auditor ele pode colocar algumas observações no seu relatório da auditoria, que ela não é nem uma não conformidade e uma conformidade. É algo que o auditor conseguiu constatar na auditoria, porém não chega a ser uma não conformidade. É uma atenção. O auditor está te informando que talvez este apontamento vire uma não conformidade. Então, a observação deve ser tratada no plano de ação como as não conformidades. A observação pode sim se tornar uma não conformidade se ela for recorrente. Vamos supor, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos fazer auditorias ambientais nas empresas a cada 2 anos, por exemplo. Se na auditoria de 2017 foi constatada uma observação e na auditoria de 2019 foi constatada a mesma observação, não ocorreram tratativas, não foi colocada no plano de ação, na auditoria de 2019 o auditor pode sim colocar como uma não conformidade. Tendo em vista todos esses conceitos que eu coloquei agora, nós vamos passar para a auditoria ambiental em si. Então, o que é a auditoria ambiental? Ela é um processo de verificação formal. Lembra que eu falei que ela é um cheque? Ela é um cheque do sistema de gestão ambiental daquele momento. É uma fotografia. Ela precisa ser independente, ou seja, eu não posso me auditar, mas eu posso auditar outros setores da empresa em que eu trabalho. Sim, eu posso auditar os meus fornecedores, os meus terceirizados, eu posso, os meus clientes. Tudo vai depender do objetivo, claro. Também, para os sistemas de gestão em empresas certificadas, é uma ferramenta utilizada como forma de controle e monitoramento dos processos, relacionado aos aspectos ambientais. Qual é o objetivo da auditoria ambiental? A gente faz auditoria por vários motivos, seja por definição dos objetivos e metas da nossa empresa, do sistema de gestão, porque o órgão ambiental solicitou na nossa licença de operação. Mesmo assim, nós precisamos definir um objetivo. Por quê? Porque a auditoria ambiental ela não pode ser um relatório que vai ir para a gaveta ou só para atender um requisito de uma licença ambiental, vamos supor. Então, nós temos que ter bem claros como auditores por que nós vamos fazer essa auditoria e engajar todos os setores, para os setores todos verem essa auditoria como um processo, um documento que vai ajudar o sistema de gestão da empresa como um todo. Então, quais são os objetivos? Nós colocamos alguns exemplos aqui. Identificar melhorias do processo de sistema de gestão ambiental. Ah, mas a minha empresa não é certificada, não tem sistema de gestão ambiental. Toda e qualquer atividade que cause impacto ambiental tem sim um sistema de gestão. A tua empresa ela consome água, consome energia, consome materiais, enfim, materiais de escritório. Então, tu já tem o teu sistema de gestão ambiental, porque tu sabe que tu precisa economizar água, que tu precisa fazer a coleta seletiva. Isso já faz parte do dia a dia de muitas organizações. Então há um sistema de gestão, não necessariamente tem um profissional voltado a essa área. Então, nesse exemplo aqui de auditoria ambiental, você consegue verificar se a tua gestão ambiental está sendo eficiente. Talvez você faça só uma auditoria de coleta seletiva.
puxa vida, por que os meus colegas do escritório onde eu trabalho não separam corretamente os resíduos? Vou fazer uma auditoria. Nessa auditoria você já vai perceber o que você pode melhorar nesse sistema de gestão. É só uma dica. Avaliar riscos e oportunidades. Grandes companhias buscam auditorias ambientais para avaliar os riscos dos seus negócios. Conformidade de requisitos legais. Esse é o básico. São aquelas auditorias que eu coloquei para vocês como mandatórias em licenciamentos, em alguma legislação específica do município ou do estado onde você reside. Obter e manter confiança na capacidade do fornecedor externo. Então é isso. São auditorias que eu vou fazer nos meus clientes e fornecedores. Aqui nós extraímos da ISO 19011 de diretrizes para auditorias de sistema de gestão que os objetivos do programa de auditoria devem ser coerentes com a direção estratégica do cliente da auditoria, que apoiem a política e os objetivos do sistema de gestão. Então, se você quer fazer uma grande auditoria na sua empresa, ficou empolgado com essa aula que a gente está ministrando agora, primeiro converse com os diretores da sua empresa e entenda quais são os objetivos e as metas, as estratégias definidas pela organização, e assim você vai conseguir planejar uma auditoria que vai ser eficiente para o sistema de gestão. Quem pode realizar a auditoria ambiental? Não há uma legislação específica que determine que um auditor ambiental precisa de um determinado treinamento, mas ele precisa ser um profissional com proficiência no assunto a ser auditado, que pode ser baseado na sua formação técnica, na sua experiência, no seu conhecimento técnico daquele assunto a ser auditado. Uma coisa importante é que o auditor não esteja envolvido diretamente na área a ser auditada. Eu não posso me auditar, certo? Mas eu posso auditar outros setores do local onde eu trabalho. Aqui nós frisamos o artigo 2º da Lei 9605 de crimes ambientais. Ela penaliza também o auditor. O auditor pode ser penalizado por crime ambiental no caso de suas auditorias ou seus reportes de auditorias não constatarem algo que é extremamente danoso para o meio ambiente, ou seja, que o auditor não foi 100% fiel e ético na execução da auditoria. Então, quando a gente for auditar, mesmo que em algum momento pode causar certo desentendimento entre o auditor e o auditado, é muito importante que você se mantenha firme na sua posição, porque aqui é a tua responsabilidade também. Então, falamos tanto, e agora? O que precisa, quais são os atributos e habilidades do auditor? Como nós falamos, ele precisa ter competência em expressar conceitos e ideias de forma clara e objetiva. Nós, auditores, precisamos saber abordar pessoas de diferentes níveis culturais dentro da empresa. Então, quando eu tenho uma legislação que eu preciso auditar, eu preciso conversar com os auditados de uma forma simples e objetiva, para que eles consigam apresentar as evidências que eu preciso para a minha auditoria. Lembrando que nós buscamos evidências objetivas. Uma boa escrita, então, obviamente, a gente vai precisar elaborar um relatório, vai precisar apresentar esse relatório para a auditoria, para o nosso cliente, para o nosso auditado. Um bom relacionamento interpessoal, boa conduta e ética,
o que nós conversamos ali da Lei 9605, então nós precisamos sim reportar todas as situações, mesmo que muitas vezes possa gerar algum desentendimento entre o nosso cliente. Responsabilidade nas funções, boa organização e sim pode realizar cursos e cursos específicos para sistema de gestão, como a ISO 14001, a 14004, auxiliam muito na execução das auditorias ambientais. E quais são os requisitos legais para as auditorias? Que legislação eu preciso saber para executar a auditoria? Bom, quem trabalha na área ambiental sabe que a legislação federal, estadual e municipal é descentralizada. Os nossos municípios muitas vezes têm legislações específicas de determinados assuntos. Então, qual é a minha sugestão aqui para você que vai começar a auditoria, iniciar nas auditorias ambientais? A legislação ambiental federal é muito importante que você saiba aquelas básicas. Procure as legislações que são aplicáveis à atividade que você vai auditar. Processos e procedimentos de auditoria, busque verificar as normas, ler as normas ISO, que elas vão ajudar muito nesse processo de auditoria. Também aspectos relevantes de ciências e tecnologias, o auditor ele precisa ser um profissional sempre muito atualizado com o que está acontecendo no momento, as tecnologias, até porque durante a auditoria nós vamos aprendendo e conhecendo novas técnicas. Então é importante você estar por dentro daquilo até para conseguir auditar também. A auditoria também é um grande aprendizado. Aspectos técnicos e ambientais dos processos produtivos. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer uma auditoria numa caldeira. Eu preciso entender como é que funciona uma caldeira, qual é a legislação aplicável, existe algum procedimento específico da empresa ou do cliente que eu vou auditar sobre a caldeira. Então, isso tudo você precisa buscar antes de fazer a auditoria. E aqui as normas ISO que eu coloco aqui para vocês. Então, é a 19.011, Diretrizes para Auditorias dos Sistemas de Gestão. A 14.001, que são os requisitos com orientações para o uso. E a 14.004, que são as diretrizes para a implantação. Mesmo que o teu objetivo não seja ser auditor em sistemas de gestão ambiental, é importante avaliar essas normas, porque muitas das legislações de municípios e estados são baseadas nessa legislação. Elas vão te ajudar bastante.